Olá, seja bem-vindo ao canal Psicologia. Aqui quem fala é Renato Fernandino. Eu vou falar para você sobre o transtorno de personalidade. Bem, o transtorno de personalidade que eu vou falar aqui é o transtorno de personalidade borderline ou transtorno de personalidade limítrofe. A, existe a tradução em inglês em borderline, que significa a linha de borda, a linha de demarcação, a linha de fronteira. Logo, limítrofe é onde poderia se pensar de maneira figurativa, onde há uma cisão desta personalidade, onde há uma linha ou limite. A linha de demarcação de uma fronteira, border, como eu falei, borda, limite ou line, linha, que separa uma área de outra. Alguns autores dizem ser a divisão entre neurose e psicose. Mas essa divisão entre neurose e psicose está voltada mais para uma compreensão do transtorno voltado à psicanálise, Freud, Lacan. Aqui a gente simplesmente só vai falar do transtorno e não vai se ater a interpretações por meio de bases teóricas, enfim. Adolf Stern, autor que cunhou o termo borderline, foi em 1930, condição como doença que permanece no limite entre neurose e psicose. Primeiro, sintomas afetivos, instabilidade afetiva acentuada. Disforia, a pessoa grita, no momento está quieta, em outro está isolada. Tem euforia, irritabilidade, ansiedade, carga de ira inapropriadas ou desproporcionais às causas. Ou seja, a pessoa com borderline pode ter o efeito da disforia, que é uma carga de irritabilidade e ira em momentos desproporcionais às suas causas. Pode ser um exemplo de uma coisa que um familiar da pessoa fala, determinado tipo de coisa que não parece tão grave assim. A pessoa com borderline, por ter talvez um comportamento rígido ou irritável, facilmente irritável, reage de maneira totalmente desproporcional àquela causa. Impulsividades, humor instável e reativo, despersonalização, irrealidade, impulsividade, autodestrutiva, sentimentos crônicos de vazio e tédio. A despersonalização é quando a pessoa com borderline ela está diante da percepção da realidade, observando o mundo de um determinado jeito, e ela começa a acreditar que o mundo real não é real e que nem ela é real. Ocorre o efeito da despersonalização, que é uma patologia. Humor instável, reativo, que a gente já falou anteriormente. A irrealidade, que está ligada à despersonalização, é que o mundo parece não ser real, que tudo parece ser uma ilusão, uma grande farsa. A impulsividade autodestrutiva, isso poderia ligar ao comportamento da automutilação, o comportamento da pessoa que se corta, se fere, se agride de alguma forma, e o sentimento do vazio e tédio. Por esse sentimento do vazio e tédio, muitas pessoas confundem o transtorno borderline com a depressão, o que nem sempre é. Às vezes é possível de haver dois tipos de sintomas característicos a cada transtorno, mas nem sempre. Agem de modo imprevisível, sem se preocuparem com as consequências dos seus atos. Ausência de controle emocional, instabilidade emocional, impulsos controlados e alteração da autoimagem. Autoimagem seria no sentido de como a pessoa se percebe e como ela acredita ser percebida pelas outras pessoas. Isso diz da autoimagem. Aí está ligado à autoestima, como ela se percebe, ela percebe a estima sobre ela mesma, a autoestima ligada à imagem que ela tem de si e os outros têm dela, que totalmente passa pelo crivo da pessoa que tem a autoimagem. Dificuldade de criação de projetos de vida, ou seja, perspectivas de futuro, ter um plano, uma estratégia para o futuro, enfim. Causa prejuízo para si mesmo quanto para outras pessoas. Tem sintomas interpessoais, pessoas que convivem, esforços desesperados para evitar o abandono, real ou imaginário. Oscilações de desejo
e de prática sexual. No sentido de se sentir abandonada a pessoa, ou seja homem ou mulher, com transtorno de personalidade limítrofe ou borderline, costuma se sentir abandonada, mesmo que esse abandono não seja real. Conduta recorrente de tentativa ou ameaça de suicídio. Automutilação, como eu falei, ou seja, cortes, medicamentos, etc. A pessoa pode utilizar um comportamento que ameace se matar, sendo que nem sempre ela possa, de fato, chegar à conclusão disso. Porém, não se deve subestimar a capacidade de uma pessoa com esse transtorno a cometer o ato. Então, deve-se ter muita seriedade nesse assunto para quando se trata do transtorno borderline ou depressão. Conduta recorrente de tentativa ou ameaça de suicídio, automutilação, medicamento e etc. Sintomas cognitivos: ideação paranoide transitório relacionada ao estresse que vive. Ou seja, o indivíduo que vive num ambiente hostil costuma ter aquela reação emocional ao ambiente de estresse. Também pode relacionar isso a algum tipo de ideação paranoide, de perseguição, de que alguém está tramando alguma coisa contra ela, a pessoa se sente perseguida, que as pessoas não são boas, que elas querem atacar ela, querem tirar proveito, enfim, um monte de coisas. E deve-se levar em consideração que muitas são verdades e outras são criações ali do indivíduo diante da realidade. O indivíduo se sente perseguido, que irá ser perturbado, ocorrendo sintomas de dissociação, onde ocorre a dissociação de realidade e irrealidade. Manipulam com atitudes extremas para conseguir apoio e afeto, afastando assim aqueles que mais precisam. Aqui eu quero fazer uma ressalva. Quando eu digo que algumas pessoas podem ter comportamentos manipuladores para conseguir afeto de outras pessoas, seja amigos, colegas, familiares, é possível que ocorra sim. E não necessariamente deve se atribuir isso ao transtorno, mas o transtorno comporta esse tipo de maneira de ser, comportamento. E infelizmente, quando essas pessoas tentam ter apoio e afeto, elas acabam afastando aquelas pessoas que mais querem o bem dela, mais acreditam nela, e que de fato não ocorre da pessoa com o transtorno acreditar que essa pessoa quer ajudar. Mas enfim, casos e casos. Traços profundos de masoquismo e sadismo. São como crianças, imaturas emocionalmente, não apresentam tolerância à frustração. O desenvolvimento emocional estacionou antes da fase do desenvolvimento psicológico. Crescem, mas continuam sendo crianças problemáticas e emocionalmente imaturas. Outra ressalva, isso não é como maneira de generalização, ou seja, em alguns casos isso pode ocorrer mesmo. O desenvolvimento emocional não se desenvolve, apesar que o desenvolvimento racional é muito bem sofisticado e apresenta algum comportamento problemático e emocionalmente imaturas diante da frustração, diante da perda, enfim, com características de pessoas teatrais, explosivas, detalhistas, perfeccionistas, inflexíveis e rígidas, pessoas que têm um ponto de vista e que levam até o fim a cabo aquela posição que carregam para si. Usam de maneiras de ser dramáticas, explodem diante de situações estressantes por não saberem lidar com a frustração direito. A pessoa é muito apegada a detalhes e a perfeição de tudo. Tudo deve agir de certa forma como esperado dela, o que seria perfeito, um ideal de perfeição. Há um padrão de relacionamento interpessoais muito intensos, extremos de idealização, isso é muito importante, e desvalorização. Aquele indivíduo num momento é tudo e no outro é nada. É o padrão 880, preto no branco. Pode ocorrer aqui num relacionamento amoroso, né, ou afetivo,
ter um namorado, uma namorada, a pessoa idealiza a outra como sendo a pessoa mais perfeita do mundo, a deusa, que irá ajudar ela, a pura bondade. No outro momento, ela é péssima, é horrível, ela não presta, ela é uma pessoa ruim e não serve para nada. A impulsividade em algumas áreas da vida que são prejudiciais, gastos financeiros exagerados, comportamentos de risco, comportamento sexual imprudente, uso de drogas e álcool, podendo ocorrer compulsões. De novo, aqui eu falo que pode ocorrer, vir a ocorrer. Não estou falando aqui que todas as pessoas que têm o transtorno borderline são sexualmente imprudentes ou têm o abuso de drogas, mas assim, o transtorno ele comporta esses tipos de comportamentos e maneiras de ser com o mundo e com a vida e as pessoas. São comumente medicados com antidepressivos ou moduladores do humor, que é o lítio, né? Estabilizadores do humor, para que seja evitado possíveis descontroles emocionais. Tem a fluoxetina, que é o antidepressivo, e o modulador do humor, que é o lítio. Ele que deve ser tomado aqui, importante, em doses exatamente nas gramas exatas, pois caso contrário, o lítio tomado uma dose excedente pode ser tóxico ao organismo e levar a consequências muito perigosas. O componente lítio, na sua química, é importante ser tomado dentro do horário corretamente, nas gramas certas, pois caso contrário pode ocorrer intoxicação e efeitos negativos a longo prazo ou imediatos. E as gramas que não são tomadas no que foi pré-estabelecido pelo psiquiatra, elas, se foram menores, elas não dão o efeito esperado que o medicamento lítio teria no organismo da pessoa, no plasma sanguíneo dela e etc. A severidade do transtorno diminui com o tempo, ou seja, ao longo do desenvolvimento da pessoa na fase da adolescência, adulto emergente, na adultez, o transtorno tende a se diminuir a severidade dos sintomas. A causa é soma de fatores, ou seja, o que pode ocorrer o transtorno de personalidade borderline? Pode ser fatores diversos, pode ser numa infância traumática com diversas formas de abuso físico, pode também ter abusos sexuais no histórico, na trajetória de vida dessa pessoa, um abuso emocional feito pelos pais, pelas mães, pelas pessoas que cuidam daquela criança, cuidaram, negligência, que seria não dar o cuidado, o afeto, a proteção e o incentivo a um amor, um cuidado à criança, e ela cresce com aquela negligência diante do adulto. Quer dizer, o adulto não se presta a cuidar da criança, isso é bem problemático quando ocorre. Abusos dentro da família de origem, ou seja, 70% dos casos de abuso ocorrem por pais ou por padrastos, costumam ser homens, mas assim, o abuso sexual dentro da família pode ocorrer também de mulheres, donas de casa, matriarcas, enfim, que cuidam da criança. Ocorre predominantemente entre mulheres, cerca de 76%, ou seja, 76% em relação aos homens ocorre mais nelas. 20% da população carcerária tem esse transtorno. 80% dos pacientes com transtorno da personalidade borderline relatam que os pais passaram por um casamento disfuncional ou conturbado, ou seja, para se avaliar um caso de pessoa com borderline, se voltar a como foi essa criação familiar diante do pai e da mãe, como esse casamento conturbado, ou se esse casamento houve separação, conflito, disputas por guarda, etc., pode ser levado em conta para se pensar um possível diagnóstico. Foram crianças negligenciadas em alguma fase da infância, marcadas por eventos traumáticos. Cerca de 25% dos pacientes borderline vêm de famílias financeiramente estruturadas. Ou seja, aqui um dado, né, que diz de uma certa condição financeira boa e que acabam sendo acometidos por esse transtorno, apesar de terem uma vida
financeiramente estruturado. É necessário realizar exames de sangue para medir os níveis de TSH, que é o hormônio da tiroestimulante. Ele serve para avaliar a função da tireoide, aqui no gogó, conhecido no senso comum como gogó. Onde essa glândula da tireoide, localizada na garganta, há uma disfunção, uma desregulação da produção desse hormônio, que também está relacionado ao hipotireoidismo e hipertireoidismo. Ou seja, para excluir possível doença da tireoide. Pode ser que a pessoa não tenha o transtorno de personalidade borderline e simplesmente seja uma alteração hormonal da glândula da tireoide. O que também a disfunção dessa glândula, ela pode influenciar num excesso de, numa compulsão alimentar ou uma ausência de vontade de comer ali, levando talvez a anorexia, né, a bulimia, na verdade. A anorexia é a consequência. Enfim, doença celíaca, intolerância ao glúten para medir ácido célico para excluir doença metabólica, ou outro tipo de doença crônica, que é fundamental o exame, a bateria de exame, peça pelo psiquiatra, claro, que a pessoa realize para excluir esses fatores corporais, digamos assim, fatores que estão correspondentes ao organismo e o funcionamento dele. Realizar exame sorológico para excluir possível infecção por sífilis ou HIV, pois o sífilis e o HIV também comportam alguns sintomas que são compartilhados pela personalidade borderline. Por isso é tão importante os exames. Necessário fazer eletrocefalograma, tomografia computadorizada para excluir mudanças cerebrais, como tumores, danos cerebrais e etc. Ou seja, aqui eu acho que é um pouco radical, mas é importante para excluir qualquer possibilidade de que, se a pessoa quer ter uma assertividade maior em seu quadro diagnóstico, ela poderia estar fazendo esses tipos de exames. Bem, muito obrigado se você chegou até aqui no vídeo e gostou das informações que eu colhi essas informações no YouTube. Se você gostou dela, eu posso estar trazendo mais material, esclarecendo alguns tipos de transtorno e se inscreva se você tiver gostado, né? E compartilhe, curta o vídeo. Este canal aqui tem como intuito apenas eu vou falar sobre assuntos voltados à psicologia e poder trazer de uma maneira leve, objetiva e esclarecedora. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de tema, pode, por favor, comentar aí embaixo, que eu estou sempre olhando, curtindo os comentários, interagindo de volta. Muito obrigado novamente e até a próxima.